Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Continuando nosso curso de álgebra linear, vamos continuar no tema sistemas lineares. Mas nessa aula vamos ver como que é a forma matricial de um sistema linear, ou seja, como que eu pego um sistema linear e transformo em matrizes, né? Então a gente vai interligar o que a gente está estudando até o momento, que são as matrizes com os sistemas lineares, né? E essa forma matricial de um sistema linear vai nos ajudar a resolver esse sistema linear, que a gente tem alguns métodos para resolver um sistema linear utilizando essa forma matricial. Então vamos relembrar o que é um sistema linear, né? Um sistema linear é um conjunto, um sistema de equações lineares com n equações e m incógnitas é um conjunto com n equações lineares. Então perceba, eu tenho uma equação linear, duas equações lineares, até a enésima n equações lineares. Cada equação linear vou ter essas m incógnitas, né? Então aqui, primeira incógnita que eu estou chamando de x1, segunda incógnita que eu estou chamando de x2, até a enésima incógnita que eu estou chamando de xm. Meu professor, você não falou que pode ter uma equação que não tem incógnita? Sim, mas se não tiver incógnita, eu considero que o coeficiente daquela incógnita naquela equação é zero, tudo bem? Então vamos supor que aqui não tem x1, não tem problema. Eu vou colocar 0x1, tá? Essa informação é importante para colocar na forma matricial, que quando eu for colocar na forma matricial, eu tenho que pegar um sistema e deixar organizadinho, saber quem que é a primeira, segunda até a enésima equação, ok? Em cada equação eu vou colocar lá a primeira incógnita, no caso aqui eu estou chamando de x1, a primeira incógnita, ela embaixo dela mesmo, ok? Depois a segunda incógnita que eu vou chamar de x2, eu vou deixar x2 embaixo de x2 nessas equações, até a última incógnita que eu vou deixar embaixo dela mesmo, né? Ou seja, xm embaixo de xm em todas as equações, igual embaixo de igual, e aqui essas constantes, embaixo dessas constantes que eu estou chamando de termo independente. Então, vou deixar isso aqui organizadinho, tá? Eu sei quem que é a primeira, segunda, terceira equação, aí eu vou deixar aqui primeira incógnita nessa parte, segunda incógnita nessa parte, até a última incógnita, embaixo de igual, e depois as constantes que a gente chama de termo independente. Quando tiver organizadinho dessa forma o sistema linear, a gente pode colocar na forma matricial. Como que é a forma matricial de um sistema linear? Então, primeiro, a gente vai montar a matriz A de coeficientes. Perceba que essa matriz A é de ordem n por m. Se eu tiver n equações, a matriz A vai ter n linhas. Se eu tenho m incógnitas, a matriz A vai ter m colunas. Então, a matriz de coeficientes A tem a quantidade de linhas igual à quantidade de equações do meu sistema e a quantidade de colunas igual à quantidade de incógnitas. Por quê? Porque cada linha de A corresponde aos coeficientes de uma equação. Então, esse daqui, a primeira linha, são os coeficientes da primeira equação. Aqui são os coeficientes da segunda equação, até os coeficientes da enésima, da última equação. E cada coluna são os coeficientes que acompanham uma incógnita. Então, nessa primeira coluna, são os coeficientes que acompanham a primeira incógnita, que eu chamei lá de x1. Aqui nessa segunda coluna, é os coeficientes que acompanham a segunda incógnita, até a última coluna, que são os coeficientes que acompanham a última incógnita, né? No caso, eu chamei de x1, x2, até xm. Mas podia ser x, y, z, ok? Não tem problema. Ok, depois que eu construir aqui a matriz dos coeficientes, só os coeficientes, tá? Eu vou pegar uma matriz coluna só com as incógnitas, ok? Então, perceba que ela vai ter m linhas e uma coluna. Por que m linhas? Porque eu vou ter m incógnitas. Estou pegando um sistema com m incógnita. Então, aqui a matriz das incógnitas vai ser uma matriz coluna, primeira incógnita, segunda incógnita, até a última incógnita. Perceba que essa ordem aqui tem que manter a ordem daqui, ó. Se essa é a primeira incógnita, quer dizer que a primeira coluna são os coeficientes dessa incógnita. A segunda coluna são os coeficientes da segunda incógnita. A última coluna de A vai ser os coeficientes da última incógnita. Então, a ordem que eu coloquei aqui é a mesma ordem que vai estar aqui, tá? E o B vai ser uma matriz também coluna, mas dos termos independentes, né? No caso, ela vai ter n linhas e uma coluna, tá? Percebe que a ordem que tiver aqui também é a ordem das linhas, né? Então, essa primeira equação quer dizer que esse é o termo independente da primeira equação. Segunda equação, o segundo elemento, esse elemento é o segundo termo independente da segunda equação, até o último, vai ser o último termo, o termo independente da última equação, tá? Então, eu vou pegar a matriz de coeficientes, eu vou pegar a matriz coluna de incógnitas e eu vou pegar a matriz dos termos dependentes. Essa é a forma matricial. E aí, se eu pegar esse daqui e transformar numa equação de matrizes, essa equação matricial A vezes o x igual ao b, ou seja, a matriz de coeficientes vezes a matriz coluna de incógnitas igual à matriz coluna dos termos dependentes, vai ser equivalente ao sistema linear. Ou seja, a solução dessa equação matricial vai ser também a solução do sistema linear. Tudo bem? Vamos ver isso, antes de fazer um exemplo para calcular a forma matricial, vamos ver que isso funciona. Ó,
Eu tenho aqui a matriz de coeficientes, a matriz de incógnitas e a matriz dos termos dependentes. Eu falei que se eu fazer a equação matricial A vezes x igual a B, vai voltar para o sistema linear. E de fato vai, tá? Vamos pegar aqui A vezes x. Lembra que A vezes x eu pego a primeira coluna, estou multiplicando A vezes x. A primeira coluna e multiplicando, desculpa, primeira coluna não, primeira linha, né? A primeira linha e multiplicando pela primeira coluna. No caso, o x só tem uma coluna. Então, essa linha vezes essa coluna, depois eu vou para a próxima linha também vezes essa coluna, próxima linha vezes essa coluna. Então, vamos lá. Essa linha vezes essa coluna. A11 vezes o x11, né? Então, olha só. Estou fazendo AX vezes B. Vai ser o A11 vezes o x1 mais o segundo com o segundo. A12 vezes x2. A12 vezes x2 até o último termo, A1m que multiplica o xm. Até o último termo, A1m que multiplica o xm. Depois que eu terminei com essa coluna, agora eu vou para a próxima linha. Essa linha também multiplica essa mesma coluna. Então, vai ser o A21 vezes o x1, o A21 vezes o x1, o segundo com o segundo, o A22 vezes o x2, até o último, que vai ser o A2m vezes o xm, tá? Aqui, se você continuar, vai ter o A2m. E aí eu vou fazendo isso para cada linha até chegar na última linha. Aí a última linha multiplica essa coluna. O AN1 que multiplica o x1, o AN1 que multiplica o x1. Aqui tem o AN2, né? O AN2 que multiplica o x2 até o ANM que multiplica o xm, tá? Isso daqui é o quê? É o produto de A vezes x. E isso daqui, ó, a equação matricial que eu falei é A vezes x igual a B. Quem que é o B? É a matriz coluna dos termos independentes. Aí eu tenho uma igualdade de matrizes. Lembra que para essas matrizes serem iguais, primeiro, a ordem tem que ser igual? A ordem é igual, porque eu não multipliquei o A vezes o x. Foi esse produto que eu fiz. O A é o quê? É n linhas por m colunas. O x é o quê? É m linhas por uma coluna. O do meio é igual, então existe o produto. O produto vai ser o quê? Uma matriz n por 1. Não é aqui, ó. Se eu fazer vezes x, não deu uma matriz com n linhas e uma coluna. É uma coluna só porque isso daqui é uma conta só. É essa linha vezes essa coluna. É uma conta só isso aqui. Então, isso daqui só tem uma coluna, tá? E aí, o que a gente tem para a igualdade de matrizes? A ordem é igual. Aqui é n por 1, aqui também é n por 1. Aí, a gente faz o quê? Elementos correspondentes iguais. Então, ou seja, esse A11, x1, mais A12, x2, mais até o A1m, xm tem que ser o elemento da linha 1, coluna 1. Ó. Linha 1, coluna 1 desse, igual linha 1, coluna 1 desse. E isso vai até a última linha, em que o AN1, o N1, x1, mais o AN2, x2, está difícil aqui escrever aqui, mais o ANM, xm, tem que ser igual ao BN. Perceba que isso daqui, ó, é um sistema linear. E esse sistema linear é justamente o sistema linear aqui genérico que eu coloquei. Tudo bem? Então, eu tinha esse sistema linear, coloquei na forma matricial. Se eu fazer essa forma matricial AX igual a B, eu volto para o sistema linear. Tá? Então, são equivalentes. Se eu pegar a matriz de coeficientes dessa forma, a matriz de incógnitas dessa forma, a matriz de termos independentes dessa forma, essa equação matricial AX igual a B vai ser equivalente ao sistema linear. Tudo bem? Então, se tiver, por exemplo, escreva o sistema abaixo na sua forma matricial. Você tem que encontrar só quem que é o A, quem que é o X, quem que é o B. Tudo bem? Mas se você ver aqui, ó, cuidado, aqui eu já coloquei uma pegadinha. Cuidado que ele não está organizado. Eu falei que tem que estar organizado. Ó, X embaixo de X, aqui beleza. Y embaixo de Y, ó, aqui tem um termo independente aqui, ó, tem que passar para lá. Z embaixo de Z, aqui tem um Y aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou passar tudo para lá. Ó, o 4x está na posição certa. Aqui tem Y? Não tem Y, tá? Então, vai ser, o Y vai acompanhar o 0. Lembrando que se não tem Y, é o 0 que acompanha. Depois tem o Z. Aí aqui tem o 2 e esse 7 passa para lá mais 7. Tudo bem?
Então, já coloquei que a primeira incógnita é o x, a segunda é o y e a terceira é o z, tá? Ah, professor, mas eu gosto do z primeiro. Pode ser? Tem problema. Mas você vai ter que colocar todo mundo do z primeiro. Depois todo mundo do x, por exemplo, todo mundo do y, tá? No caso, eu vou colocar sempre o x primeiro, o y segundo e o z terceiro. Eu tenho que manter a ordem em todas as equações. Aqui o x está do lado, não muda o sinal. O y está desse lado. Agora tem esse menos 3y que eu passo para cá mais 3y, né? O z não tem, então fica 0z. E o 6 não muda de lado, então mantém o sinal, tá? Só muda o sinal quando a gente muda de lado. Aqui o 2x está desse lado, eu tenho mais y que está certo. Esse mais y passa para o outro lado, menos y. Não tem o 0, vou colocar... Não tem o z, desculpa, vou colocar o 0 e o 4, tudo bem? Então, quando não tinha, por exemplo, o y, eu coloquei 0y. Quando não tinha o z, eu coloquei 0z. E aí eu passei tudo que tem x, y, z para o lado de cá, ok? Mantendo a ordem x, depois y, depois z. E tudo que é número sozinho, constante, termo independente, eu passei para o outro lado. Agora, vamos ver a equação de cima. É 4x mais 0y mais z, né? Se não tem... Aqui ó, é 1 que tá? Ah, não tem ninguém do lado do z. Na verdade, tem um 1 escondido, tá? Ó, tem um que fica aqui escondido do lado do z. Tudo bem? Então, quando não tem nada, não é que é o 0, tá? É quando não tem o z, aí quer dizer que é o 0 que está acompanhando o z. Quando aparece o z e não tem ninguém do lado, quer dizer que tem um 1 escondido lá. Igual a 2 mais 7, 9. Aqui eu tenho x. Y mais 3y dá 4y. O z não tem o z, então é o 0. Aqui o 6 fica. 2x mais y menos y dá 0y. Não tem o z, então vai ser 0 também. Igual a 4, tá? Agora é só escrever a forma matricial. Quem que é o A? Que é a matriz de coeficientes. Aí você pega os coeficientes aqui na ordem. Eu já não coloquei x, y, z, tudo na ordem, certo? Então é só pegar a ordem que está. Os coeficientes vai ser 4, 0, 1. 4, 0, 1. Esses são os coeficientes da equação 1. Os coeficientes da equação 2, 1, 4, 0. 1, 4, 0. E os coeficientes da equação 3, 2, 0, 0. 2, 0, 0. Essa é a matriz de coeficientes. Perceba, coeficientes da equação 1, da equação 2, da equação 3. E aqui na coluna, os coeficientes que estão com a primeira incógnita, ou seja, que estão com x. Os coeficientes que estão com a segunda incógnita, ou seja, estão com y. E os coeficientes que estão com a terceira incógnita, tá? Então, perceba que aqui é a ordem x, y, z. Então, quando eu for fazer a matriz de incógnitas x, eu vou colocar x, a gente coloca x maiúsculos, tá? Para não confundir com o x, que geralmente é minúsculo, das incógnitas. Então, a matriz de incógnitas vai ser nessa ordem também, incógnita x, incógnita y, incógnita z, é na ordem que eu coloquei aqui. E a gente tem a matriz B dos termos independentes, que é a ordem que aparece também aqui, 9, 6, 4. 9, 6, 4. Pronto. Essa é a forma matricial, tudo bem? Forma matricial é só você falar quem que é o A, quem que é o X e quem que é o B, porque depois se você fazer A vezes X igual a B, não precisa fazer essa conta, porque vai voltar para o sistema, tá? Então essa é a forma matricial. A gente sabe quem que é o A, quem que é o X, quem que é o B. Nas próximas aulas a gente vai ver como usar a forma matricial para resolver um sistema linear, tá? Para finalizar a aula, só falar o que é um sistema linear homogêneo. Um sistema linear é homogêneo quando a matriz dos termos independentes é tudo zero, é uma matriz nula, tá? Então, ou seja, se os termos independentes de todas as equações foram nulas, a gente tem a matriz coluna dos termos independentes, uma matriz nula. Nesse caso, eu tenho uma matriz homogênea. Então, olha só, se for tudo só incógnitas desse lado, é que tudo igual a zero, ok? A gente tem um sistema linear homogêneo. E aí, nesse caso, a gente tem pelo menos uma solução, que a gente chama de solução trivial, que é o quê? Quando todas as incógnitas são nulas, concorda? Se você colocar aqui todas as incógnitas zero, deixa essa igualdade verdadeira. Se você colocar aqui x, y, z, 0, desce essa igualdade verdadeira. Se você colocar x, y, z, 0, desce essa igualdade verdadeira. Ou seja, um sistema homogêneo sempre vai ter pelo menos uma solução, que é todas as incógnitas nulas, tá? Ou seja, sistema linear homogêneo nunca vai ser sistema impossível, sem solução. Ou vai ser um sistema possível determinado, que a única solução é justamente essa solução trivial, ou um sistema possível indeterminado, em que essa solução trivial é uma das infinitas soluções, tudo bem? Não dá para afirmar que o sistema linear homogêneo só tem uma solução, pode ter infinitas.
O que eu tenho certeza é que um sistema linear homogêneo nunca vai ter nenhuma solução, porque pelo menos a trivial vai ter. Tudo bem? Com isso a gente encerra essa aula. Abraços e bons estudos a todos.